Boa noite. Vou fazer como os outros, vou tirar essa máscara para ficar mais claro. Prometo não falar muito alto aí para não chegar até vocês aí. Nosso assunto de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a igreja. A igreja, nós temos aqui a definição bíblica, que é eclesia, é o que nós enxergamos na palavra de Deus aí. Esses dias eu estava conversando com um colega meu, ele falou, mas a palavra igreja, que é traduzida para nós na Bíblia, ela não é mencionada. Na verdade, eclesia, igreja, é o ajuntamento, são as pessoas, somos nós, não é o prédio. Às vezes nós falamos, nós vamos à igreja. Sim, nós vamos reunir a igreja. Isso aqui é só um prédio. Os membros batizados, os membros que, a primeira palavra na verdade não é o batismo, aqueles que creem e for batizado, fazem parte desta igreja. A igreja em Sudmenuce, amém? Então hoje nós vamos falar a respeito disso aí. Segundo a tradução aqui, essa foi a primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja na Bíblia, que é uma tradução da palavra eclesia no grego, que significa aí o que é chamado ou convocado. Esse é o verdadeiro significado da palavra eclesia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Efésios 4, 15 e 16. Nós vamos ver outros versículos, mas esse daqui é o chave para nossa meditação de hoje. Então a palavra de Deus diz assim, e quando nós vamos falar de igreja, geralmente se usa este texto, Então Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Podei-vos sentar. Aqui, a igreja é comparada ao corpo humano. Jesus é o cabeça e nós, como membros, somos o corpo. E às vezes as pessoas gostaria até de chamar a nossa atenção para que a gente possa observar, Nós sabemos disso, até porque muitos de nós talvez já teve algum tipo de problema, e nós sabemos o quanto isso afeta o corpo de um modo geral. Na verdade, uma vez eu vi um rapaz que sofreu um acidente, ele teve um corte no ombro, e o braço dele parou de se movimentar. Por quê? Porque rompeu os ligamentos. Então, uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos ver, porque fica debaixo da pele, e é tão importante quanto um braço, a mão, porque para ele, para que serve aquele braço agora? Ele anda, acho que o pessoal conhece ele aqui em Sud, Eu não lembro muito bem como foi o acidente dele, para a gente nem interessa em saber, É mais um exemplo mesmo assim, só para a gente entender o do corpo, Ele não mexe o braço, então para que serve o braço dele agora? Então é isso, só para vocês entenderem a importância da situação, Não é a mesma coisa, eu perdi uma mão, extremamente complicado. Principalmente se você perder a mão da qual você usa para escrever, para comer e coisas desse tipo. É claro, você tem a outra, e aí com o tempo a mente vai acostumar. Mas você perdeu, faz parte do seu corpo. É tão importante quanto qualquer outro membro do seu corpo. Então, irmãos, na verdade, o que nós precisamos entender nessa comparação é que não tem menos ou mais importante dentro do corpo de Cristo.
Ele é o cabeça, como nós vimos aqui no versículo 14, para que não sejamos mais, 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo é o cabeça. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. E o corpo também, como nós vimos, né? Nós vamos pegar aí, por exemplo, um menino aí, dos menores aí, né? Vamos pegar ali a Mari, ali, lá no fundo lá, ó. Vamos pegar ela lá. Será que a Mari vai ficar para o resto da vida daquele tamanho? Vai crescer, né? Vai ficar moça? Vai ficar grande? Então, o corpo é assim, ele vai crescer. Então, nós também somos comparados a este... Jesus fez uma comparação aqui, eu acredito que diante da sua sabedoria divina, ele comparou a igreja com o corpo para mostrar para a gente, para nós todos, o quanto nós dependemos uns dos outros. O crescimento, o corpo bem alimentado, ele vai crescer bem ajustado, como ele diz aqui, esse ajustado aqui. E para que nós possamos crescer, falando biblicamente, nós também precisamos de edificação espiritual. Precisamos da palavra de Deus, é por isso que hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando, mas não é só aqui. O que nós precisamos entender é assim, eu não sei, para alguns, a alimentação levantou, se não tomar o café da manhã, passa mal. Tem uns que nem tomam café da manhã, mas geralmente se toma o café da manhã, almoça, alguns tomam um cafezinho à tarde, aí janta, e tem aqueles ainda que tomam leitinho antes de deitar, né? Para quê? Para manter o corpo. Agora, o quanto nós fazemos isso espiritualmente? O quanto nós nos alimentamos da palavra de Deus espiritualmente? Eu só se alimento na igreja. Se fosse o inverso, né? Irmãos, eu também estou enquadrado dentro dessa situação. A gente fala, e muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, o pregador está lá em cima, né? Mas eu também me enquadro nessa situação, dependendo como a gente faz ou trabalha, ou o nosso dia, a gente passa talvez uma semana sem pegar na palavra de Deus. E se faltarmos do culto, aí piorou a situação, porque aí é uma semana inteira sem contato com a palavra de Deus. Então, antes de eu estar falando para os irmãos, eu também estou dentro dessa situação. Quero que os irmãos saibam disso também. Da situação de que nós precisamos primeiro olhar para nós, para depois falarmos e pregarmos a palavra de Deus. Então, nós precisamos alimentar. E eu estava dizendo assim, seria interessante se fosse o contrário, né? Se nós se alimentássemos menos com a comida sólida e mais com a palavra, com a questão espiritual. Mas muitas vezes nós estamos em jejum espiritual e não em jejum com relação à comida. Esse é o maior problema. Nós temos que entender que nós temos uma dependência total de Cristo. Cristo é o cabeça. Uma pessoa, né, quando ela é diagnosticada sem atividade cerebral, ela está morta. O corpo está funcionando tudo, mas aí os médicos logo vão lá e preparam a família e olha, vamos ter que desligar os aparelhos aí, porque a pessoa está sem atividade cerebral, mais ou menos desse tipo. Não sou médico, mas a gente ouve, né, vê filmes e coisas desse tipo, e aí a pessoa não tem atividade nenhuma. Por quê? Porque a cabeça dele não está funcionando. Então Cristo é o cabeça, é Ele que nos dita o que nós devemos fazer. A nossa base é a palavra de Deus, irmãos, está aqui na nossa mão. Alguém aqui pede para o corpo funcionar? O corpo simplesmente funciona. Mesmo você dormindo, ele também funciona. Então, nós não pedimos.
Isso é uma definição de corpo para que nós possamos entender, né? Nós vamos falar um pouco da igreja, da identidade dela. A igreja é, irmãos, um organismo vivo. Pode deixar de viver? Assim como nós perdemos a nossa vida? Também pode. Se ela deixar, abandonar as doutrinas bíblicas, ela já é um organismo morto. Ela é morta em si. O corpo também perde a sua vida. Então, o que devemos fazer para que nós possamos continuar vivos? Observando a palavra de Deus. E é muito interessante uma coisa, eu já disse isso uma vez, né? E volto a repetir de novo. A gente, quando é jovem, por isso que a palavra de Deus fala, né? Da mocidade. A mocidade, ela tem um diferencial mesmo, e é verdade. E eu posso dizer isso agora, porque hoje eu já estou com 48 anos, e eu sei como era quando eu tinha meus 18 anos. A gente tinha outro ânimo, pensava de forma diferente. O jovem, você tem que muitas vezes segurar a rédea dele, porque senão ele quer fazer acontecer, né? Nós não precisamos mais, né? Nós somos burro velho, anda no trotão já, daquele jeito assim, bem tranquilo, diminui o ritmo. O jovem não, o jovem quer fazer e acontecer. Mas por que eu estou falando isso? Porque no meu tempo, eu pensava muitas coisas, queria fazer muitas coisas, mas uma coisa é certa, irmãos, a palavra de Deus, a igreja em si, ela não precisa que você a mude. Nós precisamos fazer isso, como os homens fazem por aí. Nós precisamos colocar isso, nós precisamos instituir isso dentro da igreja, nós precisamos criar isso dentro da igreja. Não, porque a igreja é de Cristo, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, até a consumação do século. Ela não precisa de mim para eu criar alguma coisa dentro dela, não, ela precisa que eu desempenhe o papel que foi designado a ela, lá em Mateus 28, onde diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, simplesmente pregar o evangelho. Eu não preciso inventar nada, eu não preciso criar nada, como nós vemos por aí. É aí que a coisa começa a desandar, porque quando o homem começa a colocar as suas ideias, acreditando que vai melhorar, é onde que a coisa fica ruim. A igreja não é nossa, ela é de Cristo. Ela não é nossa, ela é de Cristo. Eu vejo algumas pessoas falarem assim: eu não vou para a tua igreja, porque lá na tua igreja tem uma pessoa lá que é isso, que é aquilo. A pessoa tem que vir na igreja por conta de Cristo, não por conta de um ou outro. O que a palavra de Deus diz? Que no meio das ovelhas vai ter o quê? Lobos. Então a palavra de Deus diz: no meio do trigo, o trigo foi plantado, depois chegou no meio lá, o que aconteceu com o trigo? Foi semeado o quê? O joio. Então, irmãos, mas isso tudo é para que a gente possa ver, entender de que quem está no controle é Cristo, e que as coisas vão acontecer. Os escândalos, espero que não aqui, graças a Deus, mas a gente vê aí todo dia escândalos no meio evangélico, pessoas denegrindo o nome de Cristo, se dizendo evangélico. Eles pegam todos esses evangélicos e colocam todos no mesmo lugar. Como nós podemos ver quando a igreja é séria, quando é uma igreja verdadeira? Aqui, ó, a análise da igreja está aqui, ó, bíblica, Bíblia.
É a Bíblia que determina o que é ou o que não é. É pela palavra de Deus que nós conhecemos quem são os seus filhos verdadeiros. Quem pratica a palavra de Deus. Então a igreja, ela é um organismo vivo e pode deixar de viver. E como deve continuar vivo, como eu já fiz essa pergunta? Observando a sua palavra. Deixar que Cristo seja o cabeça. Mas a igreja pode perder a sua identidade. Ela pode deixar de ser igreja. Isso é fato. Isso é verdadeiro. Ela só não vai acontecer uma coisa. Isso eu posso afirmar. Porque tem pessoas que dizem assim: você não pode afirmar. Eu posso. Porque a palavra de Deus me garante e me dá certeza para que eu possa afirmar. Que até a consumação do século, a igreja de Cristo vai estar na terra. Mas você está dizendo a igreja de Sud-Menuce? Não, a igreja de Cristo. Por quê? Porque Sud-Menuce, se ela não ficar atento com a palavra de Deus, ela pode também deixar de existir. Mas a igreja vai estar na terra, com certeza. Nós há 60 anos estamos aqui pregando o evangelho em Sud-Menuce. E espero que continuamos aí até a volta de Cristo. Mas precisamos observar a palavra de Deus. Pessoas vão nos atacar, dizendo que nós somos os evangélicos, como que eles estão usando aí agora a palavra, Sandra? Fundamentalistas. Somos fundamentalistas. Amém por isso. Porque estamos fundamentados na palavra de Deus e não vamos mudar a nossa opinião. O mundo quer mudar? Que mude. A nossa opinião está na Bíblia. E nós não vamos mudar. A identidade da igreja. Vivemos em uma sociedade que não tem identidade. E cada vez pior. A nossa sociedade cada vez pior. Cada dia está pior. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Isso daí pode refletir dentro da igreja? Claro. Se nós não ficarmos atentos, isto pode refletir dentro da igreja. As coisas mundanas vir para dentro da igreja. Precisamos observar a palavra do Senhor. Precisamos estar atento a essas coisas, a essas mudanças. O que nos conforta é que a palavra assegura que nós estaremos, a igreja vai estar até a consumação do século. E nós podemos ser muito bem uma dessas igrejas, desde que nós estejamos fundamentados na sua palavra, desde que nós observamos a sua palavra, como devemos fazer e como estamos fazendo. Eu não vejo, irmãos, sabe, a sociedade, por isso que eu falo para você que a sociedade não tem identidade mais, porque eu não vejo, alguém aqui sai aí para criticar as coisas aí fora? Eu não saio fazendo rebelião, fazendo passeata. Algum irmão está fazendo isso daí? Nós ficamos quietos no nosso canto, mas eles não querem que nós ficamos quietos. Eles querem mudar a nossa opinião. Eles vão na mídia, fazem o que achar melhor, e nós não podemos pregar o evangelho. Porque nós somos fundamentalistas. A sociedade é extremamente problemática e vive uma transição cada dia que passa, as coisas nos surpreendem. O conceito família. Quando eu falo o conceito família, eu tenho certeza que eu já, na cabeça de vocês, cada um de vocês já pensou aí no que está acontecendo mais.
Conceito família hoje não é o homem, a mulher e os seus filhos. Não é mais. Para o mundo. Porque para Deus não vai mudar. Porque para nós não vai mudar. O que está acontecendo no mundo é pecado. E um pecado grave. Não somos nós que vamos julgá-los. Nós não devemos julgá-los. Nós devemos pregar o Evangelho, não julgá-los. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E aí sim serão julgados, não nós. A única coisa que nós devemos fazer é pregar o Evangelho. Só isso. Outra coisa também que eu vejo, né, é a questão do papel homem e mulher no lar invertido. A mulher sai para trabalhar e o marido fica em casa, lavando a louça e cuidando de casa e cuidando dos filhos. Esse não é o papel do marido. O marido é o provedor. Não estou dizendo que a esposa não possa trabalhar para ajudar o marido, mas o papel da esposa é claro. Ela é mas ela é submissa. Submissão não é como o mundo prega. Porque a palavra de Deus está dizendo que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e entregou-se a ela. Mas as pessoas não podem mais ouvir a palavra submissão. Não é isso que nós estamos falando. Eles nem sabem o conceito, eles não estudam os conceitos bíblicos e já interpretam da forma que querem. Filipenses 2:3. Próximo aqui ao que nós estamos aqui. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só o que essa palavra está dizendo. Não fazemos nada por contenda e nem por vanglória. Olha como que a palavra de Deus é sábia e as pessoas ficam falando. Nós precisamos considerar os outros superior a nós mesmos. Porque as pessoas estão aí buscando igualdade, porque todo mundo quer direito, buscam direitos, mas não deveres. E olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Educação. A educação não existe uma direção. Nós estamos aí passando agora por essa pandemia e os filhos estão em casa. Tem certeza, todos vão passar de ano. Aquele que estava já enrolado, fica de boa que vai passar. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre as teorias. São várias teorias, muitas teorias, muitos pensadores, alguns até loucos, vamos dizer assim, e são essas pessoas que determinam o que deve ser feito ou não na educação. Nós temos, irmãos, aí nessa parte uma grande responsabilidade. Nós, pais, mães, vocês têm uma grande responsabilidade. Por quê? Porque eu, na minha concepção, penso que na escola deveria ir para aprender português e matemática. Talvez uma história aí do que aconteceu no mundo. E deixasse para os pais o resto da responsabilidade. Porque tem muita coisa que se ensina lá que para mim não tem valor. Você tem que estar de novo
falando com seu filho, corrigindo, explicando, mostrando para eles, porque tem coisa que para mim então nós temos que tomar cuidado com a educação dos nossos filhos. Nós temos que tomar cuidado, ficar atentos ao que está sendo ensinado, o que está sendo passado, se ele está na idade certa para receber tal informação. O que a palavra de Deus nos diz? Josué, voltemos lá nos fundamentos, lá no início, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tendes cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Nós sabemos das ordens, irmãos. Nós conhecemos. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos. Eu gosto muito desse trecho, sempre que eu tenho oportunidade eu falo dele. Ensinar eles quando ele vai deitar, quando vai levantar, no caminho. Resumindo, nós temos que estar falando para eles. As pessoas dizem que isso daí é uma lavagem cerebral. Eles podem fazer o que querem. Fazem o que querem. Nós não podemos pregar a palavra para os nossos filhos, que nós estamos aí incentivando eles. As pessoas querem direito, mas não querem deveres. Aqui também, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 9, e o versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá que formou, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? O homem hoje está questionando Deus pelas coisas que estão fazendo no mundo. Porque eu deveria ter nascido mulher. Porque eu deveria ter nascido homem. E este versículo é claro para nós. Por que nós estamos replicando? Porque as pessoas estão replicando a Deus. Será que Deus cometeu um erro? A igreja tem que ter uma direção. Ela tem que saber para onde ela está indo. A direção é dada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é perfeitamente praticável. Tem gente que fala, eu não consigo praticar. Ela é perfeitamente praticável. Ela é atual. Ela é baseada em princípios e não em regras. Todos sabemos os direitos e os deveres, e o direito dos outros. E muitas vezes nós sabemos que uma vez ou outra nós precisamos ceder. É o que a palavra de Deus diz. Cada um tem que saber o seu lugar. Vamos lembrar nos 2 versículos que nós lemos inicialmente. O corpo bem ajustado, ligado, cada um deve saber o seu lugar. Cada um tem uma função dentro da igreja. Então,
É através desta forma que nós conseguimos ver a identidade da igreja. Existe uma gama tão grande hoje de igreja, que se você não pegar a palavra de Deus e observá-la, você não vai conseguir chegar numa igreja verdadeira. Ah, você está querendo dizer então que existem igrejas falsas? Existe. Existem igrejas que só estão aí para tirar dinheiro das pessoas, enganar pessoas, e nem sequer pregam o evangelho. E as pessoas vão aos montes sendo enganadas. Nós estamos aqui e temos uma missão clara. A nossa missão é pregar o evangelho ao mundo e guardar as nossas doutrinas, ensinar essas pessoas a guardar o que foi ensinado. Esta é a verdadeira identidade da igreja. Cada membro em si também tem a sua identidade. E eu poderia perguntar para você agora: você sabe o seu lugar aqui dentro? Qual é o seu lugar aqui dentro? O que você faz por esta igreja? Tem pessoas que pensam que, eu não vou na igreja não gosto. Então por que Cristo organizou, por que Cristo fundou a sua igreja? Qual o propósito? Por que ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja? Qual seria o propósito? Para quem é a ordem dada lá em Mateus 28? De ir pregar o evangelho. Para quem é a ordem dada para que nós observamos as nossas doutrinas, para que nós observamos as nossas ordenanças? Quem deve batizar? Faça essas perguntas e responda você mesmo através da palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam que assistir o culto pela televisão é o suficiente. E eu pergunto para você novamente: qual é o seu lugar dentro da igreja, dentro deste corpo? A palavra de Deus diz que nós temos pastores, diáconos e ovelhas, o corpo completo. 1 Coríntios 12, 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. 1 Coríntios ainda 12, versículo 6, diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. Não deve haver troca de papéis. Nós temos o nosso lugar. Como eu disse, você sabe qual é a importância, a sua importância no corpo? Você precisa saber. Eu sou sem importância. Não é. Não é essa a importância. Aqui ainda no capítulo 12, versículo 22, diz assim: antes os membros do corpo
que parecem ser os mais fracos, são o quê? Necessários. Você, meu irmão, talvez você não sabe qual é o seu lugar aqui, mas você é necessário dentro desta igreja. Você é necessário dentro desta igreja. Deus te colocou aqui por algum motivo. Sua oração é importante. A sua presença é importante. Tem pessoas que pensam assim: hoje eu não vou na igreja não, ninguém vai me notar não, mesmo nota. Talvez a gente não fica falando, não fica pegando no pé, mas a gente sente falta. Quero que você saiba, você faz falta quando você não está presente. Muita falta. Mas no fim, tudo isso que nós falamos é para a honra e glória a Deus. 1 Coríntios 10, volte um pouquinho, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, por que será que ele está dando um exemplo aqui de comer e beber? Por ser uma coisa simples. Se no comer e no beber nós temos que fazer para a glória de Deus, então tudo nós temos que fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória do nosso Deus. E nós temos que lembrar, nós dependemos para o final, para concluirmos toda essa história, para concluirmos a nossa meditação de hoje, nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Cristo, que é o cabeça. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou melhor, Cristo pagou a sua conta. Você era devedor, Ele pagou a sua conta. Você ia para o inferno. Mas eu sou tão bonzinho. Não há um justo, nenhum sequer. Você estava indo para o inferno e Jesus Cristo cravou a nossa dívida naquela cruz. A gente fica preocupado sim com como as coisas estão acontecendo no mundo, a pressão que nós estamos recebendo de fora, mas que isso sirva de conforto, irmãos. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja não é nossa, é de Cristo. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo lá fora, porque um dia pode influenciar. Não se preocupa não. Cristo está no comando. Ele é o cabeça desta igreja. E eu quero terminar dizendo para vocês: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Basta você ser fiel. Amém? Irmão Valdomiro.